Olá, bom dia! Meu nome é Ediane Oliveira, sou nutricionista clínica e sou especializada no controle de exames laboratoriais para quem tem diabetes tipo 2, né? Meu perfil todo aqui do Instagram é voltado, né, para esse objetivo, né? E tem muita coisa que a gente pode fazer com a nutrição. Então, venho aí numa sequência de lives, tá? Acho que desde novembro, todas terças e quintas, às 7h17. Eu tô aqui no canal do Instagram para tentar ajudar, né, as pessoas aí com o controle ou a prevenção do diabetes. É uma doença que vem crescendo muito nos últimos anos. O Brasil é o 5º país, tá, em casos de diabetes, e muita gente nem sabe que tem, porque não fazem os exames. Inclusive ontem, uma amiga minha, né, que me procurou por volta durante a pandemia, eu acho que foi outubro, por aí, que ela veio com os exames bem alterados, né, e com medo de ficar diabética, né, quando a insulina começa a ficar alta, qualquer outro exame seu que acuse, né, o que a gente fala de, olha, eu tô com resistência à insulina, do tipo, meu corpo produz insulina, mas essa insulina não consegue agir da maneira como deveria, né? Então essa pessoa, a gente sabe que se ela não corrigir o hábito de vida, não digo nem que é apenas a alimentação, mas a parte do exercício físico também, muitas das vezes o gerenciamento de estresse, essa pessoa ela pode se tornar diabética dali a alguns anos. Mas a gente fala que o diabetes tipo 2, ele é uma doença que pode ser reversível, né? Não é uma doença que a gente sabe que o fator genético é tão forte como o diabetes tipo 1, né? Os dois você precisa controlar através da alimentação. Mas o que mais me encanta no diabetes tipo 2 é que a gente tem esse poder de cura, né? Ou de quantos casos, né? Muitos casos de pessoas que estão acima do peso, que emagrecem e conseguem reverter o diabetes, porque é uma doença muito relacionada ao ganho de peso, né? A população também mundial, não te falo nem que é só aqui do Brasil, tá muito acima do peso, e isso predispõe ela a desenvolver o diabetes. Eu sempre falo, né, que eu não me encanto tanto pela área de emagrecimento, embora eu saiba da importância. Por que eu digo isso? Porque, deixa eu só botar aqui o tempo para eu não me perder. Porque eu vejo, né, que as pessoas ficam muito preocupadas de emagrecer por uma questão estética. Não que estética não seja importante, porque todo mundo quer ficar bem, né? Botar uma roupa e sentir que a roupa caiu bem no corpo, né? Não tá aquela coisa apertada que chega a incomodar, ou a mulher às vezes tem que usar só roupas largas, vestidos largos para poder se sentir confortável, porque mal cabe numa calça jeans, né? Eu sei, eu entendo tudo isso, mas é porque se a causa é só estética, você não pensa na saúde, é como se fosse uma causa muito rasa. Aquilo você não vai conseguir, a chance, né, de você não conseguir sustentar aquilo por muito tempo da sua vida, ela acaba se perdendo no meio do caminho. É tipo assim, ó, meu objetivo é chegar naquele andar. Depois que você chega ali, você se acomoda. Olha, ok, tô com um corpo que eu gosto, tal, agora eu posso voltar a comer. Como se fosse só o objetivo de um jogo. Olha, eu quero chegar naquele ponto. Cheguei naquele ponto, ok, agora eu relaxo. Se eu quiser até voltar, eu volto. E quando a gente tem uma causa mais profunda, que é a saúde, né, que eu vejo que é a vida da pessoa, a causa é muito maior. Aí eu acho que, assim, é uma causa tão profunda que a pessoa quer aquilo pro resto da vida. Até porque o diabetes é uma doença que, se não tratada, ela traz consequências muito graves para a saúde dela, né? E às vezes não é rápido, tipo, olha, eu descobri que eu tô diabética e daqui a um ano, talvez eu não sinta muita coisa, diferença no meu corpo. Mas daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, você vai começar a ter todas as complicações do diabetes. E aí é que dói, né? Porque vem realmente aquela questão da neuropatia, que é muito perigosa, que é aquela dor que a pessoa não consegue andar, ou todos, né, os nervos ficam inflamados, às vezes até essa questão neurológica mesmo. É a função renal,
É a questão da visão, que a pessoa pode ficar cega. É a impotência sexual, que acontece muito no caso dos homens, né? Então, você vai tendo um acúmulo de complicações muito sérias. E então, quando eu percebo, né, que através do meu trabalho, das orientações nutricionais, eu consigo dar muito mais qualidade de vida para o meu paciente, isso me encanta muito. Mas voltando ao assunto da minha amiga, né, que estava com o controle da glicose alterada, que ela ficou desesperada, e aí a gente fez, né, o plano alimentar dela, orientei, e 2 meses depois ela repetiu os exames e estava tudo normal, né? Dela levar para o cardiologista e ele parabenizá-la, ela nem precisou tomar metformina, mas ela foi bem disciplinada mesmo em tudo que fez, mas adivinha, relaxa um pouquinho. Aí depois ela veio conversar comigo e falou: Ediane, meus exames, eu preciso voltar em você porque eu acho que eu dei uma relaxada, tô comendo aí doces com uma grande frequência e tal, mas o que motivou ela mesmo foi o amigo dela, que ela, tô desesperada, meu amigo tá passando mal, muita dor no peito, foi pro hospital e chegou lá, a glicose dele tava 500, então tipo assim, ó, não tem nem, né, o diagnóstico é diabetes. E ele teve que ficar internado porque a chance de trombose, né, de embolir, o sangue começa a ficar grosso, é alta demais. Então o amigo precisou se internar. E aí ela ficou desesperada, dizendo: eu não quero ficar diabética, né? E eu falei com esse meu amigo para conversar com você também, porque a alimentação, ela faz parte, né? E é o tema da live de hoje. Eu demorei quase 6 minutos para fazer essa introdução, mas eu precisava fazer, que é a contagem de carboidrato. Eu me formei em 2001 pela Unirio e na época, na faculdade, a gente não falava muito de contagem de carboidratos, né? Contagem de carboidratos, eu acho que eu fiz o primeiro curso 5 anos depois que eu me formei. Realmente, não é um método que eu criei, gente. Eu acho que assim, isso é uma coisa muito importante. Tudo bem, Bruna? Tudo jóia? Gente, Bruna é psicóloga, tem um trabalho maravilhoso a respeito de ansiedade. E aí, voltando até que Bruna também, né, trabalha bastante nas redes sociais, também tem vende cursos online. O quanto a gente tem que ter responsabilidade no produto que a gente está vendendo aqui na internet. Quando a gente estuda marketing digital, as pessoas falam muito que a gente precisa criar um método, porque isso é bonito, né, Bruna? É lindo você dizer, é o método da Ediane, né, o método da Bruna. Mas, na verdade, gente, a gente tem que seguir um método que seja realmente respaldado na ciência, em pesquisas, né? Por exemplo, a contagem de carboidrato, a gente não tem dúvida, olha, há livros lançados, a própria Sociedade Brasileira de Diabetes tem um manual gratuito que, se você quiser, você baixa pela internet para você poder controlar. A questão é o seguinte, são quase 200 páginas aqui. E eu sei que para quem é leigo, para quem simplesmente está diabético, não vai conseguir entender com facilidade essa contagem de carboidrato do que é um livro. Quem é que vai ler um livro de 200 páginas para poder entender? Né? A própria Sociedade Brasileira de Diabetes também deixa um manual que ainda é complexo para o entendimento da maioria das pessoas. Então, o meu objetivo é pegar algo onde a ciência já comprova, isso aqui não foi inventado da minha cabeça, não foi um método que a Ediane criou, é um método que já existe, mas eu vou simplificar, eu vou traduzir isso para você, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que eu queria que vocês, ficassem um pouco mais ligados quando vocês forem comprar algum produto online. Eu vejo muita gente, assim, se baseando... se eu sou diabética, eu sei cuidar de mim e eu sei cuidar dos outros. Não é assim, né? E Bruna, fala a mesma coisa, né, Bruna? Porque não é porque a pessoa cuida da ansiedade dela que ela vai conseguir a ansiedade do outro. A gente precisa ter uma formação, tá? Uma formação que te dê ali o respaldo para que você consiga tratar do outro. Não é porque, por exemplo, a Bruna trabalha com ansiedade. Não é porque
Vamos dizer que a Bruna não seja ansiosa. Eu sei que você é, tá, Bruna? Mas vamos dizer que você não seja ansiosa. Não é por isso que você não vai conseguir tratar de uma outra pessoa ansiosa, né? Porque a gente tem essa formação para cuidar do outro. Se você tem a doença também, talvez você tenha uma empatia maior, mas você não é obrigada a ter aquela doença para saber que você sabe. E eu acho que isso é o que a rede social às vezes me incomoda, tá? Porque, por exemplo, eu só posso cuidar de um diabético se eu for diabética, né? Eu tenho muitos casos de diabetes na família, né? Meus pais, inclusive ontem, eu tava lá no grupo da família falando com as minhas irmãs, porque a minha mãe, ela é diabética. Ela é diabética tipo 2, já há bastante tempo, mais de 10 anos. E ela tem muita resistência de comer salada, de falar quais são as frutas que tem menor índice glicêmico, sabe aquela coisa de casa de ferreiro, né? Espeta de pau. E ela apareceu com um derrame ocular, sabe? Quem é diabético e não se controla muito bem, a hemoglobina glicada da minha mãe realmente não está controlada, ela teve um derrame, né? E todo mundo ficou muito preocupado, porque o olho fica vermelho. Na verdade, não é nada muito sério. Mas você imagina que foi nos olhos, mas poderia ser no coração, poderia, né, ser na cabeça. E tudo isso é muito perigoso, né? E aí eu chamei a atenção dela que a gente precisa se... Então, tipo assim, quando o calo aperta, aí quer a alimentação. Mas acho que o trabalho mais lindo da nutrição é essa prevenção que a gente precisa dar para as pessoas, tá? A Bruna botou, eu não tenho ansiedade para a prova, e atendo muito nesses casos, por exemplo. Pois é, eu também tenho ansiedade, tá? Eu acredito que a minha ansiedade, Bruna, seja até ligada a excesso de trabalho, porque eu já sou nutricionista há 21 anos, né? Eu tirei pouquíssimas férias esse período. Eu também nunca tive ansiedade para prova, e nem ansiedade para fazer live, tá? Quer dizer que tem gente que tem maior dificuldade, né, de fazer live. Eu gosto de fazer, não tenho problema nenhum. Acho que eu já fui palestrante durante muitos anos, né? Posso considerar que eu sou palestrante ainda. E isso me preparou de tanto que eu fiz, mas lógico que no início eu tinha. E a Bruna, ela trabalha especificamente para ansiedade de prova, né? Por isso que a gente não vai cuidar do outro. Mas voltando aí pro caso da contagem de carboidratos, né? Então, assim, é uma coisa que me incomoda bastante a pessoa achar que porque ela tem a doença e que ela já se sente capaz de cuidar do outro, né? Os grupos de apoio são super legais, né, Bruna? Eu acho que isso na psicologia a gente vê bastante. Então, por exemplo, você tem lá o grupo dos diabéticos, e aí eles trocam informações entre eles, né? Dão depoimentos. Eu acho que essa parte da motivação é bem legal. Agora, você tratar, dizer o que o outro tem que fazer, aí eu acho demais, se a pessoa não tem a formação, né? Eu acho que você tem ansiedade, você tem que procurar um psicólogo para cuidar de você, para ouvir, porque são casos únicos. E o nutricionista, idem, se você tem diabetes, vai falar de alimentação. Gente, quem é o profissional que cuida de alimentação? É o nutricionista, não é nenhum médico, tá, gente? Não é o endócrino, não é o nutrólogo. Quem faz o plano alimentar é o nutricionista, tá? Então, a gente é o especializado realmente nisso. Então, vamos lá falar sobre a contagem de carboidrato, porque eu já falei tanto, né? Aqui, ó, 13 minutos. Eu vou tentar resumir de uma forma simples para vocês entenderem. Úrsula, eu tava falando de você, sobre o seu amigo que foi diagnosticado com diabetes, né? Eu quero fazer uma live com você um dia aqui para você dar o seu depoimento, tá? Do quanto isso melhorou. Mas vamos falar sobre o tema da live mesmo, né? Que é a contagem de carboidrato. Então, vamos lá. Quando eu calculo uma dieta, né? Quando eu recebo um paciente na minha frente, e aí ele me pergunta, Diane, primeira coisa que a gente tem que saber, quantas calorias ele tem que distribuir no dia inteiro, né? Então, para algumas pessoas vai ser 1.500, né? No mínimo, gente, 1.200, tá? Dietas com menos de 1.200 calorias, extremamente perigoso. Até para quem precisa emagrecer. Mesmo que você esteja diabético tipo 2 por conta de obesidade, precisa emagrecer, não faça dieta com menos de 1.200 calorias. Você não vai conseguir equilibrar as vitaminas e minerais, ok? E fora que você vai, ó, prejudicar toda a função da sua tireoide, e a tireoide que controla todo o seu gasto de energia durante o dia.
Então, primeira coisa, eu preciso saber quantas calorias. Vou te ensinar, existem vários cálculos, tá? Existem várias fórmulas para eu calcular isso. Mas eu vou te falar da forma mais simples que existe. A gente tem em média entre 30 a 35 calorias por cada quilo de peso. Então, por exemplo, eu, Ediane, tenho 60 quilos. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 60 quilos vezes 30, entendeu? Então, Úrsula, sei lá, tem 70 quilos, ela vai pegar os 70 e vai multiplicar por 30. Aí ela vai achar lá, sei lá, 2.100. Então, 2.100 é o total de calorias que Úrsula precisa para manter o dia inteiro dela de calorias. Isso é uma média. Pode ser dia que ela vai consumir um pouco menos e vai ter dia que ela vai consumir um pouquinho mais. Eu, Ediane, tenho 60 quilos e o meu peso é normal para a minha altura, tá? Eu não estou com excesso de peso, meu IMC é normal. Então, eu vou manter esse 30 vezes o meu peso, que é 60, que eu vou encontrar 1.800, entende? Então, Ediane precisa de 1.800, Úrsula precisa de 2.100. Vamos dizer que o Úrsula esteja um pouco acima do peso. Eu vou ter que reduzir um pouco as calorias da Úrsula. Em média, se reduz de 500 a 300 calorias. Então, por exemplo, de 2.100, se eu reduzir 500 calorias, Úrsula vai estar fazendo uma dieta de 1.600. Se eu decidir, não, 500 calorias é muito, vou deixar a Úrsula com fome. Eu vou reduzir só 300. Então, de 2.100, né, eu vou tirar 300, eu também vou passar uma dieta de 1.800 para a Úrsula. Travou aqui um pouquinho, né? Eu vou passar uma dieta de 1.800 para a Úrsula. Então tá, entenderam? Esse é o primeiro cálculo. Eu preciso saber se meu peso tá normal ou não, o total de calorias. Se tiver abaixo do peso, eu vou somar. Também, né? Aí para somar não são só 500, tá, gente? Geralmente quando eu somo caloria, eu vou somar um pouco mais de 500. Geralmente eu somo 700, tá? E posso até chegar a 1.000 calorias se o paciente estiver muito abaixo do peso, porque às vezes o metabolismo dele é muito acelerado. E muitas vezes a pessoa que é diabética e tá bem complicada, ela até emagrece, tá? Mas eu também não dou essa bomba de calorias de uma vez só, não. Eu vou aumentar aí 500. Então, a gente já chegou ao total, né? 1.800 calorias. Ediane, é só eu contar caloria? Não. Tanto é que o nome é contagem de carboidrato, não é contagem de caloria. Eu preciso distribuir muito bem essas calorias. Então, geralmente, a gente faz assim, ó. 50 de carboidrato, 30 de gordura, digo assim, 50%, tá? Então, assim, 1.800, 50%, 50 é o quê? Metade. Metade de 1.800 é 900 calorias. Eu vou dar 30% de gordura e só 20% de proteína, tá? Proteína é sempre menos mesmo. E tem gente, né, a maioria da população brasileira, se eu fosse calcular, ela além de estar ingerindo mais calorias do que devem, as pessoas em média, em vez de consumir 50% de caloria, estão consumindo 80%. Estão consumindo 70%. Então, quanto mais carboidrato eu tenho na alimentação dela, você imagina que eu vou ter menos proteína e menos gordura também. Aí o organismo fica sobrecarregado com tanto carboidrato que ela está consumindo. E isso predispõe ela a se tornar diabética também. Por isso que a gente fala que a contagem de carboidrato é a dieta perfeita para todo mundo, principalmente para quem quer emagrecer. Porque esse excesso de carboidrato, mesmo que você respeite as calorias, vamos dizer, ó, eu tô respeitando meus 1.800 calorias, mas a distribuição tá errada. Eu tô dando 70 de carboidrato, dou só 10% de proteína e dou 20% de gordura, ó. Essa pessoa também predispõe a ser diabética, mesmo respeitando o total de calorias. Por isso que eu preciso respeitar muito bem essa distribuição. Mas você imagina que se eu começar a calcular o carboidrato, a proteína e a gordura, eu fico louca, né, de fazer tanto cálculo o meu dia inteiro. Para simplificar, dos três, o mais importante é eu controlar o carboidrato. Se eu controlar o carboidrato, automaticamente minha proteína e a gordura meio que, sabe, não é difícil você respeitar essa quantidade, mas o carboidrato deveria ser só 50%, metade do total das suas calorias, tá? Em algumas dietas a gente dá 40%, por exemplo, o que é low carb? É quando você dá 20%,
40% dos carboidratos. Mas a low carb, gente, ela não é uma dieta que eu diria para você que ela é melhor que a contagem de carboidrato. Não é. A low carb, a cetogênica, ela não se mostrou ser superior a essa divisão que a gente considera ideal, né? De 50, 30, 20. Não é. A gente, na verdade, tem algo muito similar. E aí, depois, quem quiser pode ir lá assistir minha live sobre emagrecimento, que eu falei que na fase 3 do emagrecimento é importante, às vezes, você oscilar com essa distribuição dos macronutrientes, tá? Mas vamos pensar que para um diabético, se eu der 50% de carboidrato já tá ótimo, porque se eu der muito pouco, a longo prazo, ó, não é legal para a ansiedade. Se você reduzir muito o seu carboidrato, te dá um ataque de fome daqui a algum tempo. É por isso que eu não sou a favor de dietas muito restritivas. Eu prescrevo cetogênicas para os meus pacientes? Sim. Atualmente tem 5 pacientes meus com cetogênica. Mas quanto tempo esse paciente, minha irmã, obrigada. Mas quanto tempo o meu paciente faz uma cetogênica? Olha, se ele não tiver epilepsia e ele não tiver fibromialgia, ele vai fazer no máximo ali 30 dias, tá? Fora isso, meus pacientes, eu não mantenho eles em cetogênica. Eu prefiro sempre trabalhar com 50% de carboidrato, ou seja, metade. Aí vamos lá. Metade de 1.800 a 900 calorias. E aí a gente tem também uma relação matemática para cada micronutriente. A gente fala assim, ó, cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Cada grama de proteína tem 4 calorias. Cada grama de gordura tem 9 calorias. E cada ml de álcool tem 7 calorias, tá? Então, assim, é 4 do proteína e do carboidrato, 9 da gordura e 7 do álcool. Olha como é que o álcool também tem caloria pra caramba. E o álcool interfere muito nessa contagem do carboidrato, porque toda vez que você beber algo alcoólico, primeira coisa que o corpo vai fazer é queimar o álcool, porque ele é mais tóxico e vai preservar o teu carboidrato. Por isso que quem acaba, né, sendo diabético tem que tomar muito cuidado com o metabolismo do álcool. Aí sim, ó, sei lá, tem uma festa, eu vou beber. Vamos ter que reduzir mais ainda seu carboidrato. Então, assim, não vou nem te dar 50%. De repente, nesse dia que você vai tirar para beber, eu vou te dar só 30%, entendeu? A contagem de carboidrato, né, ela é muito interessante porque ela dá justamente essa liberdade para os pacientes, entendeu? Você tem autonomia para decidir o que você quer fazer naquele dia. Então, essa liberdade, você poder brincar com esses números, né? E mesmo assim controlar a sua glicose, eu acho isso fantástico, porque o paciente não fica dependente só do nutricionista. Então, vamos lá. Se cada grama de carboidrato tem 4 calorias, né? E eu tô dando 900 calorias vindas do carboidrato, eu vou simplesmente dividir por 4 para saber quantos gramas de carboidrato eu posso no dia inteiro. Então, se eu pegar esses 900 calorias, né, dividir por 4, eu vou achar 225 gramas de carboidrato. Pronto, eu, Ediane, posso consumir 225 gramas de carboidrato no dia inteiro, tá? Aí vamos converter isso para dinheiro, para ser mais fácil de vocês entenderem, tá? Vou fazer essa analogia. Então, imagina que essas 225 gramas de carboidrato, eu vou dizer que você tem 225 reais para gastar no teu dia, tá? Você tem 225 reais. Só que como é que eu vou te dar esse dinheiro? Em notas de 5, em notas de 10, em notas de 100, tá? Então, assim, eu vou te dar notas de 15. Vamos dizer que existisse notas de 15 reais. Você tem 225 reais para gastar no dia inteiro e eu vou te dar notas de 15. Então, vai dar quanto? Vão dar 15 notas de 15, entendeu? Então, se 225 dividido por 15, eu vou achar 15 notas. Então, você imagina que é como algo que não tenha troco. Olha, só existe nota de 15 reais. A gente fala que essa nota de 15 reais é uma cota de carboidrato. Então, cada cota é uma nota de 15 reais que eu tô te dando, tá? E você tem 15 notas para poder distribuir ao longo do dia. Então, eu vou fazer 4 refeições por dia. Eu vou tomar café da manhã, eu vou almoçar, eu vou lanchar e vou jantar. Como é que eu vou dividir essas 15 notas ao longo do meu dia?
tá? Então, assim, eu até fiz aqui, né, uma simulação só para vocês terem uma ideia e eu vou distribuir da seguinte forma. Eu vou me dar 3 notas de 15 no café da manhã, eu vou me dar 6 notas de 15 na hora do almoço para eu poder comer arroz e feijão, eu vou me dar 2 notas no lanche da tarde e vou me dar 4 notas no jantar. Então, no dia inteiro, eu tenho as minhas 15 notas gastas, entendeu? É interessante que você cumpra isso direitinho e você pode brincar ao longo do dia. Então, se você quiser, no café da manhã eu sinto mais fome, em vez de 3, Ediana, eu quero gastar 4. Aí, na hora do almoço, em vez de 6, eu gasto 5 só, entendeu? Você consegue ter essa dança, entendeu? O importante é você respeitar isso no final do seu dia. Eu acho, né, essa conta, assim, fantástica, como eu tô explicando, porque isso não te limita na sua vida social. Até se você quiser beber, né, se você quiser tirar um dia para comer doce com açúcar, né, doce de verdade, sem ser esses doces diet, né, com sabor de nada, né, tem muita coisa ruim, gente, realmente na nutrição, principalmente na nutrição funcional, falo que eu fiz pós, né, tá, e tem muita receita ruim que eu fico, gente, como que você pode ser bom? Quando eu, né, quando eu ia a congressos, que agora com a pandemia não tem mais, só online, mas os congressos presenciais, que eu sempre fiz, pelo menos 2 por ano, a gente tem uma vasta, né, então vastos estandes para você poder degustar produtos, né, que a própria indústria, a empresa coloca lá para você experimentar. Gente, já provei muito bolo ruim, sabe? E aí que tá, eu fico me perguntando, eu fico, gente, mas por que a pessoa precisa pagar tão mais caro por esse produto, que é diet, que é light, né, que não é gostoso e que realmente é muito oneroso, vai custar muito caro na dieta da pessoa, né? Então, a contagem de carboidratos, ela também veio para isso, para dar acessibilidade às pessoas. Então, assim, você não precisa ficar comprando nada diet, nada light. Ontem, inclusive, eu coloquei até um videozinho, né, falando sobre o problema do adoçante, que é quando você acha que comer tudo com adoçante é maravilhoso, mas para a parte da neurociência não é. Se o seu controle do diabetes estiver tranquilo, é melhor que você use uma pequena quantidade de açúcar do que você consuma, né, uma grande quantidade aí de adoçante, porque adoçante não é saudável, gente. Por mais que tenha os naturais, a maioria dos adoçantes, eles não são eliminados do nosso corpo, eles ficam. E aí, assim, a gente respeitando, né, essas 15 notas de 15 reais, como eu tô te falando, que você tem no seu dia, isso já é assim, ó, 70% do seu tratamento para os seus exames laboratoriais darem certo. Aí vamos para a segunda parte, né, que eu só tenho eu tô aqui, gente, fazendo um resumo. Que é a gente saber o que é uma cota de 15 gramas, né? Então, por exemplo, as frutas, geralmente, tô fazendo uma média, tá? O grupo das frutas, em média, tem uma cota de carboidrato. Então, também, para quem vai lá no meu feed vai ver, né? Ontem eu falei da goiaba, já falei da tangerina, então a maçã, elas vão ficar ali, ó, 12 gramas, as outras têm 17. Então, na média, um pedaço de fruta tem 15 gramas. Até a jaca, tá, gente? 4 bagos de jaca tem, em média, uma cota, né, de carboidrato, que são esses 15 gramas. Mas, por exemplo, frutas como banana tem 2 cotas de carboidrato. Se a banana for grandona, tipo uma banana da terra, vai chegar a ter 3 cotas no café da manhã. Então, por exemplo, de manhã, vamos dizer que eu queira comer uma banana da terra com queijo. Essa banana já tem 3 cotas. Se eu falei que no café da manhã eu podia 3 cotas, acabou. É uma banana da terra com um pedaço de queijo, tá? Os laticínios, em média, a gente diz que tem 0 carboidrato. Então, aí eu posso comer um pouquinho mais à vontade, mas nem tanto assim, depois eu vou falar da proteína. Mas o que tem carboidrato, basicamente, são as frutas, com uma cota, o arroz, batata, macarrão, também tudo isso tem. Mas aí depende da quantidade, se você vai ter uma cota ou vai ter 2 cotas. O pão, um pão francês já tem 2 cotas, porque um pão francês em média tem 28 gramas de carboidrato. Vamos arredondar para 30, né? Lembra que a gente só tem notas de 15? Então, já está me consumindo 2 notas. E de manhã eu só posso 3. Porque, na verdade, o leite em si, ele tem a lactose, que é um carboidrato do leite.
Então não é que ele tenha zero, é que ele tem meia cota, entendeu? Então se eu abusar do leite, do queijo, por exemplo, tomei café com leite e comi um pão com queijo, pronto, juntei os dois, aí já deu uma cota, entendeu? Então assim, de proteína no café da manhã, se for laticínios, eu oriento a ficar com uma porção só, ou seja, eu vou tomar o leite ou eu vou comer o queijo, porque se eu comer os dois juntos, aí já forma uma cota de carboidrato e eu não posso gastar todas as minhas notas de R$ 15. Lembra que eu não tenho troco, tá? Se eu der, eu não tenho como devolver. Então, assim, só para dar alguns exemplos, tá? De café da manhã. Até que eu fiz essa semana, vou falar de mim mesma, tá? Então, essa semana, por exemplo, eu tomei um suco de laranja, tava com vontade de tomar um suco de laranja. O meu suco de laranja foi feito com 2 laranjas. Cada fruta tem 15 gramas, né? Então, mas eu já usei 2 cotas no meu suco. Não me sobraria para comer pão. Então, eu fiz o ovo e joguei um pouco de quinoa, de semente, para poder ter fibra também. Quanto mais fibra, melhor. E ainda comi um pedacinho assim de tangerina, porque se eu fosse somar uma colher de sopa da quinoa que eu coloquei, mais meia tangerina, acho que tinha 3 fatias de kiwi também, né? Seria uma meia cota de fruta com um pouquinho da quinoa. Se eu somar os dois, ia dar uma cota. Com suco de laranja, que foram 2, ok. No meu café da manhã teve 3 cotas. Se eu quisesse comer um pão de manhã, eu poderia? Poderia. De repente, tomaria lá o meu suco de laranja com 2 cotas, mais um pãozinho que teria mais 2 cotas. Aí eu consumiria 4 cotas direto no café da manhã. Mas eu ia ter que tirar de algum lugar. E aí, provavelmente, na hora do almoço, em vez de consumir as 6 cotas, eu ia tirar uma cota, porque eu já usei uma a mais no café da manhã, e ia me sobrar só 5 cotas para a hora do almoço. Tá? Então, assim, feijão consome cota? Consome. Arroz consome? Mais ainda, tá? Os vegetais também consomem, só que bem pouco. A gente fala que tem o vegetal A e o vegetal B. O vegetal A são as folhas, tudo que é cru, você pode consumir em grande quantidade, tá? Esse daí é quase zero. Até importante que tenha, muito importante que tenha, para você também não deixar a sua glicose ficar subindo e descendo, que isso não é legal. As fibras também são muito importantes para que você tenha essa estabilidade da glicose em cada refeição. Porque eu tô falando, olha, a contagem de carboidrato é 70% do seu tratamento, mas e os outros 30%? É eu saber colocar fibra em todas as refeições, é eu não abusar das proteínas e principalmente saber qual é o tipo de gordura que eu tô utilizando. Tá? Então, assim, eu nem me ligo tanto na quantidade de gordura, sabe? Quando eu tô fazendo a contagem de carboidrato. Mas eu fico muito preocupada com a qualidade dessa gordura que você tá fazendo, tá usando, porque a pessoa que é diabética, gente, ela tem uma chance muito maior de infartar ou de ter um AVC. Essa é a minha grande preocupação com a minha mãe, que é diabética, né? Que eu falei que a gente ficou super preocupada. Vocês podem ter percebido que eu fiquei uma semana sem postar nada aqui nas redes sociais, porque eu precisava descansar também. Eu não tiro férias, E aí eu falei, não, eu preciso de uma semana para poder descansar, né, renovar, e fui pra Praia Seca, que a gente tem casa lá, e a minha mãe planta muita coisa lá, sabe? A gente tem plantação de cana, né? E meu pai tem lá a máquina de moer cana. Não seria o ideal, né, gente? Porque caldo de cana tem glicose pra caramba. E ela adora caldo de cana, porque lembra, né, da parte da infância dela. Na casa do meu avô, né, também tinha lá a casa de farinha, eles plantavam cana. Então, sabe, é um momento de muito lazer para eles. Mas tem que saber o quanto consumir. Ela não pode esquecer que ela é diabética. E ela tomou muito caldo de cana. E minha mãe o organismo dela mesmo é bem resistente em relação à glicose. E eu vi ela tomando vários copos de caldo de cana. Se ela tivesse tomado caldo de cana e, ó, não vou comer biscoito, não vou comer pão, não compro, ok. Ela podia ter trocado, né, as farinhas pelo caldo de cana, mas, né, como eu falei, casa de ferreiro, espeto de pau. A gente tava lá para se divertir, eu não ia ficar lá de detetive controlando ela em tudo que era coisa. E aí ela mesma, né, ela vai lá e vai fazer a glicemia capilar e tava bem alto. Vários dias ela falou pra mim que tava 200 e pouco. Mãe, tá muito alto. A gente, você sabe que você não pode ficar tomando. Aí não deu outra, gente. Quando chegou aqui na segunda-feira, ontem, foi na segunda-feira que ela foi já 2 vezes no oftalmo. O olho, tá
tá todo vermelho, bem feio, sabe? Que você fica assim assustado, caramba, teve um derrame, mas isso é tudo consequência do diabetes. Ela até fala, deve ser porque eu fiz muito esforço, mas gente, exercício físico é muito importante para quem é diabético também. Então ela ir lá na plantação, como eu falei, eu acho bom porque ela passa o dia inteiro muito ativa, né? E ela adora mexer em terra, plantar. E aí ela foi plantar, foi se exercitar, bom que queima as calorias ali, só que o que ela consumiu de açúcar foi muito maior. E aí o corpo não aguenta, entendeu? Toda a parte da circulação, uma hora rompe. O motivo principal é a glicemia alta, tá? Então, assim, eu acho que deu para vocês entenderem, né, a importância da gente controlar essa glicemia. Eu vou deixar a live salva e, assim, esse vai ser o tema do meu próximo curso, sabe? É entender, dar qualidade de vida e autonomia pro paciente. Ediane, o que você vai ensinar no curso que você vai lançar vale mais que uma consulta? Olha, não substitui uma consulta, tá? Isso de forma nenhuma. Quem tem o seu nutricionista, continue indo no seu nutricionista. Mas você fazer um curso desse de contagem de carboidrato, nossa, como vai facilitar a vida do seu próprio nutricionista. Porque tem exames que precisam ser feitos, analisados de forma individual, e isso não tem como fazer no curso. Eu vou te ensinar o beabá de como fazer essa contagem de carboidratos, né? Você entender o que é uma cota de arroz, né? Quanto que é a cota de que você vai poder para o seu dia? Tudo isso é muito importante para o seu controle, né? Você ter essa responsabilidade em cima da doença. Porque um dos motivos também que eu sempre até tenho, né, essa discussão aqui em casa com a minha mãe, é que é o seguinte, você pagar um plano de saúde não te garante que você tem saúde não, querida. Você pode ter um plano de saúde melhor que for, mas se você não tem responsabilidade em cima das suas ações, né, a respeito do seu autocuidado, não é o plano de saúde que vai te salvar, né? Lógico que numa emergência, numa cirurgia, você ter um pronto atendimento, né, não esperar pelo público, isso ajuda muito. Mas qual é o grau da sua responsabilidade na sua saúde, né? E a responsabilidade que eu digo na sua saúde não é só você falar assim, eu vou parar de beber, eu vou parar de comer doce. Não, em nenhum momento eu tô falando aqui para você parar. Eu tô justamente falando que a contagem de carboidrato é importante para você incluir o que você gosta. Quando eu falo de responsabilidade, eu falo de você entender a doença que você tem. A partir do momento que você é educado, você tem esse conhecimento a respeito da sua doença, fica muito mais fácil do médico ele ser o seu guia, o nutricionista ser o seu guia, mas quem é responsável pela execução de tudo isso é você, tá? Então, eu até no início, quando eu atendo às vezes um paciente de primeira vez, né, ele manda o WhatsApp, ele manda um monte de foto, doutora, posso comer isso? Posso comer aquilo? Às vezes fica complicado para eu falar, né, o que pode, o que não pode, porque tudo depende de cálculos. Fala, poder você pode, mas a gente tem que estar incluído aí, né, na sua cota de calorias do dia ou de carboidratos do dia, né? Eu tô com uma outra paciente que eu até alertei ela ontem também, que ela tá com, né, tem uma filha que tá com alergia a ovo, a glúten e a soja, olha isso, né? E a laticínios. Então, uma criança, muitas alergias, e principalmente a ovo muito elevada. E aí fica sem opção, adivinha de quê, gente? De lanches, né? Então, assim, as opções dos lanches que a gente tem para a escola, para ela, biscoito, só se fizer caseiro, que até o biscoito de polvilho que não tem glúten, mas tem ovo, e ela tem alergia muito séria a ovo. Então eu dei algumas receitinhas de sequilho, de um outro biscoitinho que eu gosto muito de linhaça, e até de cookie, que a menina ama cookie, né? Então gostava muito daqueles cookies lotados de açúcar, glúten, leite e ainda leva ovo. Olha, desculpa, mas ela tem alergia e é uma coisa séria e ela não vai poder. Vamos botar fruta, vamos botar pipoca, né? E fui dando opções para ela, né? Vamos fazer um quibe de quinoa. E aí ela fica assim, mas ela sente muita falta, né? Do doce, do açúcar. Ela foi numa loja de produtos
mais personalizados, né? Tudo sem glúten. É específico para pessoas alérgicas. A Lidiane, eu posso encomendar também, que a menina faz tudo. Então tinha brownie, tinha várias coisas. Aí quando a gente olha a composição, ok, olha só, gente, não tem ovo, que a menina tem alergia, não tem soja, não tem laticínio, não tem tudo. Mas vai lá ver a quantidade de açúcar e a quantidade de farinha de arroz e a quantidade de fécula de batata, porque tudo isso são farinhas. Aí eu falei, olha, eu não sou a favor dessas receitas, eu acho que essas receitas podem até rolar uma vez ou outra, mas você tirar a sua filha de um quadro de alergia para depois botá-la diabética, a gente tá só trocando de doença. A gente não vai conseguir substituir, né, esses lanches por doces, porque tudo aí tem açúcar, né? Eu também não posso colocar um monte de adoçante, já acabei de dizer que adoçante não é saudável para uma criança. Então não é por aí, tá? Não dá pra gente ficar colocando pizza, coxinha com muita frequência. Podemos fazer também, tá? Mas 1 ou 2 vezes na semana. O que a gente tem que incentivar a sua filha a comer frutas. No caso de alergias, que você coma uma quantidade maior, mais equilibrada de arroz e feijão na hora do almoço, na hora da janta, porque se a criança almoça bem, não tem por que ela ter aquela bomba de açúcar no lanche ou no café da manhã. O lanche ou o café da manhã é só para completar. Eu mesmo digo, gente, para os adultos. Você tem que almoçar direito. Lembra que eu falei, acabei de dizer aqui quais são a minha distribuição de cotas? É 3 notas de 15, né? 3 cotas no café da manhã, são 6 no almoço. Porque se eu tiver 6 no almoço, na hora do lanche eu consigo ficar só com 2. O que é mais saudável? Comer um prato de comida ou eu fazer um lanche? Gente, num prato de comida eu tenho ferro, eu tenho vitamina C, eu tenho vitaminas do complexo B. Esses micronutrientes também não podem ser esquecidos, não. A gente precisa desses micronutrientes também. E micronutriente eu tenho em comida. Não é em pipoca, não é em brownie, não é em cocada, não é... Entendeu? Até numa salada de fruta eu não tenho tantos assim. Algumas vitaminas e minerais eu não encontro, tá? Nas frutas e nos vegetais não. Eu encontro num arroz com feijão, eu encontro numa carne, eu encontro num vegetal. Então é por isso que a gente precisa ter essa ideia de que não troque comida por lanches. Por mais que você diga, mas esse lanche é funcional. Minha amiga Kelly tá aqui, entrou também. Ela é nutricionista infantil e a gente sempre conversa, né, Kelly, sobre o quadro de alergias. Até ela me ajudou bastante quando eu mandei os exames dessa minha paciente para trocar informações com ela. E eu vejo que é mais esse apelo emocional da mãe, né, de querer dar um docinho pro filho, de querer deixar aquele lanche muito equipado, e aí ela acaba negligenciando um pouco no almoço e na janta. E se você tem um prato decente na hora do almoço e da janta, gente, o seu lanche é só para complementar. O lanche de uma criança não deve ultrapassar muito mais que 200 calorias, do que 150. E quando você pega um bolinho desse, um cookie desse, uma unidade, tá? Já tem mais de 200 calorias. Aí pronto, começou a desordem, né? E por que o número de crianças diabéticas só cresce? E aí também me perguntam, Diane, essa contagem de carboidrato, ela pode ser feita por criança? Pode e deve, mesmo se a criança não for diabética, tá? Se você tem casos na sua família ai não, na minha família várias pessoas são diabéticas, e você quiser colocar essa contagem, né, de acordo lá com as calorias da criança, excelente, excelente. Tá? E isso, como eu tô falando, dá liberdade para um final de semana, uma festinha, né? Naquele dia eu vou comer uma quantidade maior de doces, né? Ou de carboidratos. Cara, tira de outra refeição. Aí, de repente, nesse dia, a gente almoça sem arroz e feijão. Sei lá, à noite eu vou numa festa, vou comer bolo, vou comer doce, vou tomar refrigerante. Então, na hora do almoço, só para equilibrar, que não é o ideal, né? Como eu tô falando aqui, os micronutrientes são importantes. Não troque arroz e feijão por lanche, muito menos por doces. Mas no final de semana, se eu quiser a vida social, né, eu não quiser abrir mão disso, eu posso.
né? Desde que não seja com grande frequência. Mas aí, de repente, na hora do almoço, eu não vou, ou, por exemplo, no café da manhã, eu vou ficar com uma cota só de carboidrato. Não digo nem na hora do almoço a gente trocar arroz e feijão, que isso talvez não seja legal. Você vai ter pouquíssima fibra e na hora da janta, lá da festinha, você vai ultrapassar muito mais a quantidade de carboidrato. Porque assim, é outra dica que eu dou. Você sabe que vai exagerar naquele dia, naquela festa? Tenta comer alguma coisinha antes com fibra, alguma coisa com aveia, uma fruta. Eu gosto muito de psyllium, tá? Psyllium é uma fibra que você encontra até em lojas de produtos naturais. É uma fibra não fermentável, então não te dá gases, é muito legal. E aí, às vezes eu falo, olha, sei lá, toma uma limonada com psyllium. Aquilo já vai te encher. Quando você for pra festa, você pode comer o que você quiser. Mas você não vai querer gastar todas as suas notas, porque você já vai estar satisfeita, tá? Então, assim, no curso eu quero colocar isso de forma bem detalhada e dando exemplos para vocês de cardápio, né? Que é outra dificuldade que eu vejo que as pessoas têm muita, é de criatividade pro cardápio. No início aqui estava falando, né, sobre o marketing nas redes sociais. Eu vejo muita gente, assim, quando coloca, eu vou fazer uma crepioca, aí pega uma banana, ou uma banana amassada, bota ali o ovo, né, faz aquele omelete e crente que tá abafando, porque é uma crepioca, tem tanto de proteína. Mas, gente, cadê os micronutrientes que tem ali dentro? Não tem quase nada. Você tem que ter uma alimentação variada, né? Todo dia comer essa banana com ovo. Acabei de dar o exemplo aqui da minha paciente que tem alergia a ovo. Para de acreditar que ovo é a melhor coisa do mundo, principalmente para quem treina e que vai comer ovo todo dia. Não, tudo que você come todo dia, uma hora o teu corpo pode reagir contra. O ovo é legal muito, mas para quem consegue fazer a boa digestão do ovo. E tem muita gente que não faz. Tem mais gente com intolerância, né, alergia a ovo do que se imagina, né? E não imagina, a pessoa realmente não tem esse sintoma, não tá claro para ela. E aí o que a gente tem que fazer é essa rotatividade alimentar é muitíssimo importante. E é o que eu vou querer apresentar no meu curso, entendeu? São variedades de cardápio. Eu quero também dar supervisão, do tipo, ó, a pessoa foi lá, montou dela, teve autonomia, eu vou montar o meu plano alimentar e mandar para mim e a gente sugerir algumas correções. Eu acho que isso vai ser muito legal, tá? Fora toda a equipe que a gente tem junto. Então, isso aqui é só, sabe, algumas ideias que eu tô passando para vocês. Eu sei que quando eu falo assim, eu vou dar um curso que vai te ajudar a controlar, né, o diabetes tipo 2, é através da contagem de carboidratos. E as pessoas têm dificuldade de entender o que é. Ediane, mas o que é a contagem de carboidrato? Por isso que eu resolvi fazer essa live, né? Porque você precisa ter um mínimo de conhecimento desses números, saber quantas cotas você pode por dia. E depois, Ediane, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar lendo toda hora o rótulo dos alimentos? Não, sabe por quê? Depois já fica tudo guardado na sua cabeça, entendeu? Hoje eu já dei uma, olha gente, todas as frutas têm uma cota de carboidrato, tem 15 gramas, então você já sabe, ó. De repente numa salada de fruta eu já tenho 2, 3 cotas, não posso comer salada de fruta junto com um pão mais um biscoito, senão vai subir demais. Fica realmente com toda essa noção lógica do que você deve combinar com o quê. Aí eu acho que isso dá tanta liberdade que eu acho que é interessante, é isso. Até quando eu fiz a nutrição comportamental, eles usavam isso, né? Que é muito legal quando eu, né, sou nutricionista e a gente bota ali, né, o teu paciente como motorista do carro e a gente senta do lado e só diz, ó, vira direita, vira esquerda. A gente fica ali só como guia, mas quem tá dirigindo o carro é você, tá? Essa, eu acho que foi uma frase que eu ouvi quando eu fiz, né, o curso de nutrição comportamental, que mais me chamou a atenção na época. Eu falei, gente, é isso. Eu acho que eu, como nutricionista, não sou responsável, eu sou guia. Quem é responsável é o próprio paciente. Então se informe, tá? Para quem tem dúvida sobre contagem de carboidrato, vou deixar essa live salva, eu vou botar no meu canal do YouTube também, então para quem não me segue no YouTube, é só procurar Ediane Oliveira Nutricionista. Olha, falei bastante hoje, 50 minutos, ó. Um grande beijo, tá?
tá bom? Eu quero fazer ainda uma outra live essa semana, vou ver se eu faço sábado, tá bom? Eu quero chamar a Úrsula para falar comigo, para ter depoimento aí, né, do que ela viu com um amigo dela aí, se descobrindo diabético e com risco de trombose, internado no hospital por uma semana, e até o caso dela mesma, né, como foi rápido quando a gente fez essa contagem aí de carboidrato. Como eu falo, gente, contagem de carboidrato não é um método que eu inventei, é um método recomendado como padrão ouro pela Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Como a gente hoje está no período de Covid, cada pessoa quer uma receita diferente, não existe, gente. A gente tem que realmente ser respaldado na ciência, e a contagem de carboidrato é algo na ciência, não é um método criado pela Ediane, não é. Eu tô aqui como facilitadora do método para vocês, né? E até como 20 anos de experiência, eu posso dizer para vocês que eu já atendi muito mais que 10.000 pessoas, já ouvi muitas histórias, né? E posso dizer para vocês que a gente tem realmente um traço do que funciona e não funciona. Eu não gosto de passar dietas muito restritivas, acho que o paciente não vai muito longe. Outra crítica que eu tenho bastante, né, principalmente a respeito desse período aí, que parte econômica, né? Eu sei que o país está passando por muitas dificuldades. Quando eu vou no comércio, eu vejo como está tudo muito vazio, e aí às vezes as pessoas querem economizar, né? Nos alimentos, na nutrição. Ah, não vou pagar um nutricionista pela consulta, eu vou entrar aqui nesse grupo de WhatsApp. Principalmente quando eu vejo grupos de emagrecimento. Toma muito cuidado, que aquilo tudo vai funcionar, gente, por 1, 2 meses. Depois o próprio organismo, a própria neurociência vai fazer com que você tenha muita fome depois. Então, se não é algo que você vai fazer para a sua vida, nem comece. Porque você vai começar e terminar logo depois, aquilo pode ser mais prejudicial para a sua saúde, tá? Do que você imagina. Porque mexe com a sua tireoide, essas dietas muito restritivas. Então, tá com problema de diabetes? Procura um profissional, tá? Quem puder se inscrever no curso quando eu abrir, maravilhoso. Tá? Eu acho que assim, uma coisa, é um ensinamento que você leva para a sua vida, da sua família. Mas se não puder, procura um nutricionista para te orientar. Toma cuidado com esses trabalhos de grupo, tá? Trabalho de grupo, se você tiver que entrar procura também ter um nutricionista à parte para poder te orientar. Porque eu vejo muita restrição, muita coisa louca, sem respaldo científico. Outro dia eu recebi também uma outra paciente que acho que ela tinha entrado num grupo também, mas tentando se tornar vegana, tirou muita proteína dela, os exames dela, ferritina, tudo lá embaixo. Gente, em pouco tempo, e ela tava num cansaço, ela já tava assim, com problemas realmente musculares. Porque nem atividade física ela estava conseguindo fazer. Quando eu vi os exames dela, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, mas há quanto tempo você está fazendo isso? Então, fica esse meu alerta, porque é o que chega para mim, sabe? Dos pacientes que vêm todos bagunçados com os exames péssimos pelas dietas loucas que fazem com coisas que encontram na internet, ou esses grupos de WhatsApp malucos ali, onde as pessoas só ficam mostrando o corpo, qual foi o resultado que teve. Nem tudo que você vê por fora é por dentro também, tá bom? Então fica o meu alerta, gente. Então, ó, eu vou ver se sábado Úrsula topa fazer a live comigo, não perde não, depois eu divulgo o horário, vou ver com ela o horário que ela pode, pra gente saber aí do resultado que ela teve, o que ela gostou na dieta, vocês entenderem um pouquinho de se é prazeroso ou não, tá? Fazer a contagem de carboidratos. E minhas lives continuam 2 vezes na semana, porque eu tenho que realmente me dedicar ao curso, né? Imagina que toda essa parte de planejamento, gravação de aula, script, tudo isso, né? Dá um trabalho, eu tenho que fazer com carinho, tenho que pesquisar, mas na semana que eu estiver lançando o curso, vocês vão perceber que aí as lives vão ficar diárias, tá bom? Para ter um esquema. Ó, quando as lives começarem a ficar diárias, aí você fica, né, esperto para você poder se inscrever. Esse não é um curso que você vai entrar a hora que você quiser, gente. Esse curso, ele tem realmente lançamentos. Então, assim, vão ser períodos que eu abro, entendeu? Vaga como eu abri do outro e agora para controle de diabetes, ó. Um grande beijo, tá? Boa quinta-feira.